O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe devia, o que tinha mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Hoje a igreja celebra a memória de um servo pequeno, simples, tão pequeno, tão simples, que se tornou magno. São Leão Magno, ele é um destes servos inúteis, porque não se coloca como uma grande pessoa, não se coloca como insubstituível, e Deus gosta de utilizar dos simples, dos pequenos, e faz deles grandes. São Leão Magno, ele governou a igreja num tempo difícil. O Império Romano estava ruindo, estava caindo de podre, enquanto o imperador fugia para o Oriente e os generais romanos se escondiam diante de Átila, rei dos hunos, que vinha marchando do norte da Europa até os Alpes. Leão Magno, o Papa São Leão Magno, ficou firme com os católicos. O pequeno grupo de cristãos que ficaram em Roma, ficaram unidos ao Papa, ficaram unidos a Pedro. E ali, em oração, rezando a liturgia, vivendo as virtudes, cuidando dos pobres, enquanto os romanos fugiam, a igreja permanecia firme. E quando Átila estava às portas de Roma, ao invés de São Leão Magno pegar os cristãos católicos, a igreja de Roma, e sair correndo, pelo contrário, com a fé petrina, ele foi ao encontro do bárbaro. Os historiadores dizem que aonde a pata do cavalo de Átila pisava, não nascia mais grama. É um modo, uma hipérbole, um modo de falar para mostrar que o barbarismo deste povo era muito grande. E Leão vai ao encontro de Átila, e ali ninguém sabe o que o Papa conversou com este rei bárbaro, mas ele deu as costas e retirou-se com o seu exército. A espada de Átila se curvou diante da palavra de Leão. É assim que Deus faz. Por quê? Porque o Romano Pontífice, o Santo Padre, o Papa, ele não é uma invenção da cabeça das pessoas. Quem instituiu o papado foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja,
eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este poder dado à igreja, dado ao Papa, por Jesus Cristo, ele é indestrutível. Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta autoridade que o Pai deu a Cristo, Cristo conferiu, outorgou ao Romano Pontífice, ao Papa, a figura de Pedro. Todos os papas é Pedro, todos. Jesus olha para todos os papas e diz para eles: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus terminou o seu discurso eucarístico, a sua pregação sobre a Eucaristia, muitos já não queriam mais ficar junto com ele. Achou a sua pregação muito radical, muito forte. Como pode esse homem nos dar a sua própria carne? Como pode esse homem nos dar o seu sangue? Os judeus que foram embora creram mais na Eucaristia que muitos cristãos do nosso tempo de hoje, que diz que Jesus é simbolismo. Jesus não é simbolismo, é aquilo mesmo. Credo quia absurdum. Creio porque é um absurdo. A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E diante da palavra eucarística de Jesus, muitos judeus foram embora. E Pedro, que sempre tomava a frente dos apóstolos, disse para Jesus. Antes nosso Senhor disse para eles: vocês também querem ir embora? Vocês querem se retirar? E Pedro tomou a palavra e disse, João 6,68, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E antes um pouquinho, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida. O que significa isso? As palavras de Jesus é espírito, fé, e vida, caridade, moral. Agora você entende as duas chaves de São Pedro, as duas chaves do Papa. São chaves que ligam a fé e a moral. O Papa, ele é infalível em questão de fé e de moral, porque Jesus deu a ele, a Pedro, este poder de ligar e desligar. As minhas palavras são espírito e vida. Tudo que refere à fé católica e à moral católica, ela está reservada ao colégio apostólico presidido por São Pedro. Santo Inácio de Antioquia dizia que Pedro é aquele que preside a cátedra da caridade, a cátedra do amor. Não tem igreja sem a presença do Papa. E meus irmãos, jamais o pontificado irá acabar, jamais, jamais. Hoje a gente vê verdadeiras loucuras em relação ao Papa. Com o advento da internet, das mídias sociais, das redes sociais, se fala o que quer, do jeito que quer do Papa. Jesus ensinou a não julgar de jeito nenhum. Lucas capítulo 6, versículo 37, à medida que julgardes, sereis julgados. Não é para julgar, é uma máxima do Evangelho, é a máxima de Cristo, é o mandamento. Não levantarás falso testemunho. E hoje se diz, aqueles que se dizem católicos, enche a boca para dizer que é católico. Na verdade, difamam o Romano Pontífice, falam mal do Papa, falam mentira de todos os lados. Seja qualquer corrente de igreja, seja de esquerda, de direita, de centro, fala do Papa, pisa no Papa, faz piada com o Papa. Que loucura, meu Deus! Santa Catarina de Sena dizia,
O romano pontífice é o doce Cristo na terra, é o vigário de Cristo. Nós temos que amar o Papa, respeitar o Papa. Veja o que Jesus fez. Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Acordemos, católicos, acordemos. Porque se o Papa já é pisado por nós católicos, ainda mais para aqueles que não são católicos, cristãos que não são católicos, que dizem que o Papa é o anticristo. Que sandice, que sandice. Está parecendo aqueles desenhinhos, né? Não tinha aqueles desenhinhos que a gente via quando era adolescente? O Fantástico Mundo de Bob. Então, gente, é alucinando, a gente está alucinando em relação às coisas eternas, à instituição divina, a beleza da história, mesmo com a fraqueza de cada Papa, começando de São Pedro. São Pedro negou Jesus 3 vezes. Lucas 21, 31, Simão, Simão, Satanás quis te peneirar como faz com o trigo, mas eu orei por ti, para que uma vez confirmado, a tua fé não desfaleça e confirme os teus irmãos na fé. Jesus orou pelo Papa. Agora nós vamos difamar o Papa? Nós vamos caluniar o Papa? Nós vamos resistir ao Papa? Não. O Papa pastoralmente, numa decisão pastoral, sim, ele pode tomar uma decisão equivocada pastoralmente, mas jamais irá errar em matéria de fé e de moral. Isso significa as duas chaves. As minhas palavras são espírito e vida, fé e moral. Quem garante o ensinamento do Papa, quem garante o ensinamento dos apóstolos, a fé católica, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo em pessoa. São Francisco de Sales dizia isso. Jesus Cristo, a igreja e o Papa é uma realidade só, é uma única realidade. Quem rejeita Jesus, rejeita a igreja. Quem rejeita a igreja católica, rejeita o Papa. Quem rejeita o Papa, incorre em heresia, incorre em abominação religiosa, se diz cristão, se diz batizado. Rezemos pela unidade, rezemos pela unidade. Veja, por exemplo, o que dizia São João Crisóstomo: no interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Pedro, na verdade, ficou para nós como pedra sólida sobre o qual se apoia a fé e sobre o qual está edificada a igreja. Tendo confessado ser Cristo, o Filho de Deus, foi-lhe dado ouvir: sobre esta pedra, a sólida fé, edificarei a minha igreja. Tornou-se, enfim, Pedro o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus, quando após negar a Cristo e cair em si, olha a fraqueza de todos os papas, porque eles são seres humanos, falhos, humanamente. O que garante o Papa e que garante a sua vida cristã é a graça de Deus. Para de julgar o Papa. Comece a rezar pelo Papa, jejuar pelo Papa. Me mostre qual doutor da igreja, qual místico que foi contra o Papa, e quando tinha que fazer uma correção fraterna, fazia com amor, com caridade, se entregando. Os verdadeiros fidedignos, videntes de Nossa Senhora, Santa Bernadette, os pastorinhos de Fátima, a irmã Agnes Sasagawa de Akita, os videntes de Medjugorje, nenhum são contra o Papa, ninguém vai contra o Papa, todos rezam pelo Papa, seja ele Bento XVI, seja João Paulo II, seja o Papa Francisco. Agora virou essa moda de ficar pisando no Romano Pontífice. Que heresia, que absurdo, que crueldade. Se isso vem de fora, antes os papas eram perseguidos pelos bárbaros, antes os papas eram perseguidos pelos revolucionários, pelos ditadores. Agora quem persegue os papas são os católicos. Que maluquice,
Que loucura que é essa? Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Rezemos pelo Papa, nos convertamos enquanto dá tempo, para que você não seja rejeitado por Cristo. Lucas 10,16, quando Jesus enviou os apóstolos e à frente Pedro disse: quem vos recebe, a mim recebe, quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem rejeita o Papa, quem rejeita os bispos, os sacerdotes, o clero, está rejeitando o próprio Cristo, porque se colocou como Senhor do bem e do mal, acima de tudo e de todos. Chesterton já dizia isso, né? Qualquer pedaço de pau serve para bater na igreja, e o primeiro a apanhar é o Papa. Qualquer um julga o Papa, na esquina julga o Papa, nas revistas julgam o Papa. Não importa se o Papa, ele é mais teólogo, ele é mais filósofo, ele é mais sociólogo, porque antes de ser Papa, ele é uma pessoa, ele é um sacerdote, ele é um bispo, ele tem uma formação humana. Agora a pessoa fica vendo videozinho na internet e quer colocar o Papa no fantástico mundo de Bob, na loucura dele. Misericórdia, 1000 vezes misericórdia. E continua São João Crisóstomo: tornou-se enfim Pedro o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus, quando após negar Cristo e cair em si, foi buscado pelo Senhor e por ele honrado com as palavras: apacenta as minhas ovelhas. Dizendo isto, o Senhor nos estimulou à conversão e também a que de novo se edificasse solidamente sobre Pedro aquela fé de quem ninguém perde a vida e a salvação. Este mundo, quando faz penitência sincera e se corrige de seus pecados. São João Crisóstomo está dizendo: quem fica com o Papa não erra. Os padres da igreja já diziam: ubi Petrus, ibi ecclesia, ubi Christus. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo. Quem fica com Pedro, quem fica com o Papa, jamais errará no caminho da salvação. E terminemos com o Papa Pio XII, o venerável Papa Pio XII, na encíclica Mystic Corporis Christi. Ele diz assim: aos que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, cabeça da igreja, sem aderir fielmente ao seu vigário na terra. Tem gente que quer ficar com a cabeça, mas não quer ficar com o corpo, que é a igreja. Funda as suas, entre aspas, igrejas, suas doutrinas, os seus magistérios. Isso são os hereges. E aqueles que ficam muitas vezes cismáticos. E continua o Papa Pio XII: porque suprimindo esse chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, eles obscurecem e deformam o corpo místico do Redentor, a ponto de ele não poder ser reconhecido e achado dentro dos homens, procurando o porto da salvação eterna. O Papa Pio XII está dizendo que quem rejeita a figura do romano pontífice deforma a igreja, deforma o corpo místico de Cristo. Ontem celebrávamos a festa de São João de Latrão, da Basílica de São João de Latrão, a Basílica do Papa. Hoje celebramos São Leão Magno, que salvou a cristandade na antiguidade. Rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pelo emérito Bento XVI. Ai, onde se viu Papa emérito, Papa renunciar. Infelizmente, as pessoas, elas querem esquadrinhar e controlar a história e a vontade de Deus. A vontade de Deus se manifesta na realidade das coisas. Saia da ilusão. Volte, crave os teus pés na realidade. Creia na igreja, una, santa, católica e apostólica. Creia na história que é assistida por Deus. Porque nós, você e eu, todos nós, somos servos inúteis.
A nossa inteligência é míope diante da infinitude da providência de Deus. Servos inúteis. São Leão foi magno porque foi um servo inútil à disposição do Espírito Santo. É isso que ensina São João da Cruz: em tudo servir e amar, não julgar e condenar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.